Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Tom e hoje a gente vai falar um bocado sobre sistemas agrícolas. Vamos introduzir o tema agricultura e falando um bocado aí sobre os sistemas agrícolas. Não vai ser um episódio muito longo, porque é bem uma introdução mesmo, mas vai ajudar bastante a gente a entender os próximos episódios que vão tratar do tema agricultura. Vamos lá? Então, pessoal, os sistemas agrícolas eles são classificações utilizadas para a produção agrícola e para a pecuária. Tá? Existem dois sistemas, que são o intensivo e o extensivo. Hoje aqui eu vou falar também do sistema de plantation, tá? E depois eu explico por que eu vou falar do sistema de plantation. Mas os sistemas agrícolas eles se distinguem a partir do tamanho da área cultivada e do índice de produtividade alcançado pela área que está sendo cultivada. Então, na agricultura intensiva, é usado em todas as etapas de produção um número grande de insumos. Esse tipo de sistema agrícola ele é marcado pela aplicação de técnicas e tecnologias. Faz parte da agricultura intensiva a mecanização na forma de tratores, colheitadeiras, plantadeiras e implementos, aliada ao uso de insumos que são aplicados na preparação do solo, além de sementes selecionadas que são imunes de pragas e adequadas ao tipo de clima. O que é isso? Sementes transgênicas, herbicidas, inseticidas, entre outros. Para o desenvolvimento de todas essas etapas, existe o acompanhamento de um técnico, que pode ser um engenheiro agrônomo ou até mesmo técnico agrícola. Esse sistema de produção agrícola ele também é conhecido como agricultura moderna ou agricultura comercial. E os seus produtos têm como destino preferencial a exportação, ou seja, são vendidos para fora. A população do lugar onde esses produtos são produzidos não usufrui tanto quanto talvez pudesse desses produtos. Então, no sistema intensivo, a gente observa, no Brasil ele ser principalmente utilizado na região sul e na região sudeste do Brasil. As características desse sistema são o uso contínuo do solo, a rotação de cultivos, fertilizantes, seleção de sementes, seleção de espécies, a mecanização, o grande rendimento a partir da produção por hectare, a mão de obra abundante e qualificada e a terra escassa. Bem, na agricultura extensiva, diferentemente da intensiva, são utilizados os elementos dispostos na natureza, sem inserção de tecnologias. Essa é a grande diferença entre os dois tipos. Tá? Não há inserção de tecnologias na agricultura extensiva. Por isso, acontece que o resultado final é de baixa produtividade. A produção depende unicamente da fertilidade natural do solo e, por não usar insumos agrícolas, é necessário que se ocupem grandes áreas de cultivo. A agricultura extensiva ela é bastante difundida em diversos países da América Latina, África e Ásia. Se vocês observarem, regiões em que boa parte da população é mais pobre. Esse sistema agrícola ele é marcado especialmente pela agricultura itinerante ou roça tropical. É o sistema agrícola mais utilizado e ele tem como principais características, o desflorestamento, o esgotamento dos solos, a rotação de solos, o pequeno rendimento, a produção por homem, a grande quantidade de terras e a mão de obra não qualificada. Dentro desse sistema extensivo aparece um outro sistema conhecido popularmente como roça, e aqui no Brasil ele é bastante utilizado até. Suas características básicas desse sistema de roça são o uso de técnicas rudimentares e com pouco adubo, provocando o esgotamento da terra e o seu abandono, ou seja, é um sistema que resulta numa agricultura de baixíssimo rendimento. Bem, aí eu chego aqui para falar do sistema de plantation. Por que eu vou falar do plantation? Se o sistema de plantation foi um sistema que aconteceu basicamente na época da exploração colonial, mas acontece que ele hoje também é utilizado em algumas regiões do mundo. Mas para a gente
caracterizar isso melhor, né? Então, o sistema de plantation ele foi utilizado basicamente no período colonial, entre os séculos XV e XIX, principalmente nas colônias da América. Isso aconteceu porque na América o solo era muito fértil e propício para o cultivo das diversas espécies vegetais. As principais plantas cultivadas foram as tropicais, pois elas se adaptavam com mais facilidade ao clima e às condições do solo. Começou a ser aplicado no Brasil na época colonial. Na verdade, o sistema de plantation ele acabava sendo uma forma de complementação da agricultura temperada europeia. No Brasil, esse sistema de plantation ele começa a partir do cultivo da cana-de-açúcar. Porque quando a gente para falar, por exemplo, da economia da colônia, a gente trabalha a questão dos ciclos econômicos da colônia brasileira, e o primeiro grande ciclo econômico foi o ciclo da cana-de-açúcar, que só foi possível a partir da introdução do sistema de plantation. As características do sistema de plantation eram e são, os grandes espaços de terra que eram distribuídos por alguns exploradores, no caso, naquela época, isso formou o quê? Os latifúndios. O que eram os latifúndios? O que são os latifúndios? São grandes extensões de terra. Então, falar grande latifúndio é uma redundância. Latifúndio já é uma extensão de terra grande, já é uma grande propriedade. Outra característica importante também, a monocultura, onde havia sempre um produto principal que regia toda a produção do país, e aí o exemplo, mais uma vez, da cana-de-açúcar, lá na época da colônia brasileira, e a mão de obra utilizada, que era escrava naquela época, geralmente composta por negros trazidos da África até a sua colônia de destino. Por que, então? Trazer a plantation? Porque atualmente esse sistema ainda continua ocorrendo, principalmente no cultivo de gêneros tropicais e em países subdesenvolvidos, com as mesmas características, exceto uma: não é mais empregada a mão de obra escrava, pelo menos não oficialmente. No Brasil, inclusive, essa economia de plantation ela ainda é utilizada em regiões que cultivam principalmente cana-de-açúcar e café. Então a gente tem aí Sudeste e Nordeste como áreas em que a gente ainda observa esse sistema de plantation. Bem, pessoal, esse episódio foi um episódio mais curtinho mesmo. A gente teve aqui como ideia fazer essa introdução dos sistemas agrícolas, porque aí nos próximos episódios, quando a gente falar de agricultura e meio ambiente, os complexos agroindustriais, agricultura no Brasil, a gente vai já ter falado, e vai acabar falando, quando falar de sistema intensivo e extensivo, já estão sabendo o que é. Então, a ideia hoje foi fazer essa introdução mesmo, essa pequena introdução, para que dê base para que vocês possam acompanhar os próximos podcasts, os próximos episódios. Tá certo, pessoal? Continuo aqui sempre agradecendo e contando com o feedback, com o retorno de vocês, com sugestões, tá certo? E agradeço mais uma vez. Até o próximo episódio. Um abraço a todos.